Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, no nosso último estudo nós falámos acerca de um reinado importantíssimo, o reino de Ezequias. Ele foi realmente um rei que estabeleceu grande avivamento espiritual. Ele foi talvez um dos maiores reis depois de Davi. Não houve precedentes quanto às reformas que ele aplicou à sua nação. Depois vemos realmente que como Deus agiu na vida do povo de Israel. E vemos como Deus protegeu a nação de Israel de ataques inimigos e como Deus guardou o seu povo. Estes dois homens, Davi e Ezequias, foram realmente dois homens que andaram de uma forma reta, honraram o nome de Deus. Foram realmente eles homens dedicados a Deus. E por isso, Deus os honrou. Ezequias, quando chegou ao trono, encontrou o reino de Judá completamente mergulhado nas trevas de um paganismo, na idolatria. No entanto, logo de início ele começou a fazer reformas que conduziam o povo a uma espiritualidade e a uma intimidade com Deus sem precedentes na história de Israel. O povo de Deus estava mergulhado nessas trevas por causa dos reis que haviam o antecedido. No entanto, ele mostrou claramente que ele era responsável pelas suas ações. Ele não poderia responder por aquilo que os outros tinham feito antes dele. E isto nos mostrou e nos ensinou a importância que nós não nos devemos desculpar com os nossos antepassados. Não podemos dizer, pois eu sou assim porque os meus pais ou os meus avós sempre foram assim. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. E você hoje que toma consciência de Deus, toma consciência de um relacionamento com Deus, talvez toma consciência de uma outra forma. E se você tomou essa consciência, você é responsável pelas suas decisões. Não se pode desculpar dizendo que, pois, no passado os meus pais educaram-me desta maneira. Se no passado os seus pais lhe mostraram um caminho diferente, um caminho que não estava completamente dentro da Bíblia, então você realmente é responsável agora pelas suas decisões. Então é isso que Ezequias nos ensinou. Ele quebrou realmente essas atitudes do passado. Por outro lado, vemos que Ezequias realmente foi um homem que andou com o coração segundo Deus, mas ao mesmo tempo vemos que no final da sua vida ele foi um homem que estava prestes para morrer e ele orou, ele chorou diante de Deus e pediu de uma forma intensa que Deus lhe prolongasse os seus dias. E Deus concedeu-lhe esse pedido. Deu-lhe mais 15 anos de vida. Mas, no entanto, quando ele morreu, no seu lugar ficou o seu filho, Manassés. E este filho realmente foi um filho muito mau, não aprendeu as lições que o seu pai lhe tinha deixado. E então nós vemos aqui, mais uma vez, que nós somos responsáveis por nós próprios, pelas nossas decisões. Temos responsabilidade, como é óbvio, de educar os nossos filhos, mas os nossos filhos vão fazer as suas próprias decisões. E quando eles chegarem à fase de adulto, nós, os pais, não podemos carregar a cruz pensando que realmente fomos maus pais ou que não corremos como deveríamos por causa das decisões que eles tomaram. Eu quero dizer duas coisas sobre isto. A primeira é que nós realmente como pais temos a responsabilidade de educar o melhor que podemos os nossos filhos. Mas a segunda questão que eu quero dizer é que os nossos filhos também são responsáveis por tomar as suas próprias decisões. Então estas duas questões são verdade. Talvez um filho pode estar a viver hoje coisas erradas por causa da forma errada como os pais educaram. É possível isto acontecer. Por isso, a grande responsabilidade de educar. Mas, ao mesmo tempo, os nossos filhos não podem continuamente desculpar-se com a educação que receberam. Chega a um ponto que eles têm de tomar as suas próprias decisões. E eles são responsáveis pelas suas decisões. O texto que nós vamos ler hoje vai retratar-nos exatamente isto. Manassés tinha tido um pai excelente em termos de reformas espirituais, um pai que tinha andado nos caminhos de Deus.
No entanto, ele vai ser um dos piores reis que alguma vez Judá encontrou. Vejamos assim então o segundo livro de Crônicas, capítulo 33, e hoje vamos ficar neste capítulo 33. Diz assim o verso 1: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Já falámos sobre Manassés um pouquinho logo na introdução e também falámos quando estudámos o segundo livro de Reis. E vimos que ele foi um dos piores reis, se não mesmo o pior rei que alguma vez a Bíblia mencionou. A pergunta aqui coloca-se: como é que um homem tão bom como Ezequias teve um filho tão mau como Manassés? Eu quero dizer que esta pergunta não tem uma resposta fácil. Eu quero dizer também que muitas vezes pais que têm uma vida exemplar e que querem que os seus filhos realmente sigam um caminho exemplar, nem sempre assim acontece. E eu quero dizer que nem sempre os pais são totalmente responsáveis pelos caminhos que os seus filhos trilham. Então, nós pais temos que ter esta consciência. Nós devemos fazer o nosso melhor. Nós devemos educar os nossos filhos sob disciplina, orientando-os, dando-os realmente sentido para a vida e responsabilização no seu dia-a-dia. Mas, ao mesmo tempo, chega uma certa altura em que os nossos filhos tomam as suas decisões. E não podemos ser nós, pais, a tomarmos a responsabilidade das decisões que eles tomaram. Deus diz que Ezequias realmente agiu de uma forma correta. Ele arrumou, digamos assim, a nação de Israel, ele trouxe o povo à comunhão com Deus e Ezequias realmente agiu dentro dos princípios de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Manassés, o seu filho, fez um percurso de vida completamente afastado das orientações que tinha recebido de seu pai. Aqui realmente Deus vai ensinar-nos sobre esta questão da educação e da responsabilidade individual. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele ensinou-nos a oração do Pai Nosso. Ele ensinou-nos a orar dessa forma, a procurar essa comunhão com Deus. E essa oração para nós realmente deixou um exemplo, é um exemplo para nós seguirmos. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, ele pediu, se possível fora, que lhe passasse aquele cálice da grande angústia que ele iria sofrer. No entanto, ele disse: Deus Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E este era o desejo do coração de Jesus Cristo. Um bom filho realmente é aquele que procura honrar em todas as circunstâncias os seus pais. Isto é algo que deve ser transversal à vida, independentemente da idade que você tenha. Se você tem os pais vivos, você deve de honrar os seus pais. E esse é um princípio espiritual que você deve ter para a sua vida. Mas vamos voltar aqui ao caso de Manassés, filho de Ezequias. Ezequias, como eu já disse, foi um homem piedoso e temente a Deus. O seu filho, no entanto, não o imitou e fez exatamente o contrário àquilo que era a vontade de Deus. Fez o que era mau perante o Senhor. Mas vejamos o que diz 2 Crônicas 33, verso 3. Diz assim: Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Podemos notar aqui as abominações e as coisas terríveis que Manassés começou por fazer. Ele procurou fazer exatamente o oposto daquilo que seu pai havia feito. Não sabemos exatamente porque que Manassés faz isto. Não sabemos se foi porque ele foi muito mimado, porque temos que lembrar que foi após aquele pedido que Ezequias fez a Deus de lhe prolongar a vida, e Deus prolongou por mais 15 anos, que lhe nasceu este filho, Manassés. Não sabemos se foi por essa razão que Ezequias, ao perceber, enfim, a finitude que a vida tem, que se dedicou em excesso, mimando demais este Manassés. Não sabemos se foi isso, ou se realmente Manassés agia assim por teimosia e revolta e ira contra o seu próprio pai, ou se realmente Manassés fez isto simplesmente para desagradar a Deus.
Certamente, se calhar, foram estas 3 características que levaram Manassés tão longe, para tão longe de Deus. Ezequias realmente levou um país que estava mergulhado no paganismo a uma libertação e uma limpeza, um avivamento espiritual. No entanto, o seu filho retorna à idade das trevas. O seu filho traz o povo para a escravidão do culto a deuses pagãos, do culto à idolatria, de ter imagens de escultura a quem o povo dobrava os joelhos. Mas vamos continuar. O verso 4 diz: edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Manassés manifesta realmente falta de respeito para com a casa de Deus. Mesmo ali no templo, naquele lugar sagrado para a nação de Israel, ele levanta altares a deuses pagãos. Procura contrariar de uma forma deliberada a vontade de Deus, pois o próprio Deus tinha dito que em Jerusalém ele colocaria o seu nome para sempre. E Manassés vai agir de uma forma confrontativa para com os valores de Deus. É interessante ver a omissão do povo nestas questões. Vemos que aquele povo que se tinha congregado em torno de Ezequias agora está omisso. E isto deve nos fazer também refletir. Por um lado, quando um governante, um líder, seja ele religioso ou de um grupo qualquer, faz uma proposta que contraria os princípios e os valores de uma população, essa população não pode ficar passiva. Não pode ficar a fingir que não está a ver os erros que estão a ser cometidos. E eu creio que uma coisa que não está escrita nestes textos bíblicos, mas que me choca, é a passividade do povo diante destas situações. O povo parece apático diante destas questões, tanto que não se importa que sejam levantados ídolos e imagens e altares e que o rei promova a astrologia e adoração ou culto sem que realmente haja uma manifestação por parte deste mesmo povo. Mas continuemos a ver o verso 5 que diz: também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Aqui Manassés pratica realmente esta atitude de confronto contra Deus. Procura, no fundo, a orientação nos astros. Procura ser orientado por essa prática pagã realmente bastante antiga. Mas parece que é uma prática que está a ter, muito espaço na nossa própria sociedade. Todos hoje consultam exatamente para essas orientações dos astros nos seus horóscopos e acham isso algo natural, algo normal. Para mim, sinceramente, que considero que vivo num país cristão, ou pelo menos a maioria dos portugueses se dizem cristãos, faz-me alguma confusão como é que alguém que se diz cristão, em vez de procurar as suas orientações em Cristo, procura nos astros. No fundo, era o que Manassés estava a fazer. Procura as suas orientações nos astros. Algum dia estava uma pessoa a perguntar a uma pessoa que é cristã e lhe perguntava que signo é que ele tinha. E a maior parte das pessoas responde a essa pergunta dizendo: olha, sou do signo tal ou do aquele outro, ou etc., que está relacionado exatamente com os astros. E essa pessoa, em vez de responder que o meu signo é A, B ou C, ele disse: não, eu não tenho signo. Ao que a outra pessoa perguntou: mas como é que não tens signo? Todas as pessoas têm signo. E ele disse: não tenho signo porque eu sou cristão. Eu rejo-me por Cristo. É Cristo quem orienta a minha vida. Como tal, não posso ter um signo. E eu achei esta resposta extremamente sábia. E todos nós que seguimos a Cristo não podemos ter um signo, pois o nosso guia, aquele que nos orienta, aquele que influencia a nossa vida, é a pessoa de Jesus Cristo, e não os astros. E como não são os astros, nós não podemos ter signo. Realmente seria bom que cada um de nós, cristão, percebesse-se destes erros subtis que vão minando as nossas convicções e aquilo que é fundamental na palavra de Deus. Nós vemos que este homem, Manassés, ele adorava a tudo o que era possível adorar, menos a Deus, que é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito idêntica a esta em que Manassés viveu. As pessoas quase adoram a tudo, menos àquilo que deveriam de adorar. E isso exige que haja realmente uma transformação no coração do povo com quem nós convivemos.
O verso 6 deste capítulo 33 de 2 Crónicas continua a dizer e a mostrar coisas horríveis que este homem fez. E diz, e queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Enó. Adivinhava pelas nuvens, era aguareiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mau perante o Senhor para o provocar à ira. Neste verso 6 nós encontramos aqui a razão pela qual Manassés agiu desta forma. A razão pela qual ele agia assim era para provocar o Senhor à ira. Ele procurava ver o Deus eterno e todo-poderoso irado. E chegou ao ponto de praticar algo que é realmente abominável. Eu quase me arrepio só de ler estes textos na palavra de Deus. Eu preferia que eles não tivessem escritos na Bíblia. Mas infelizmente eles estão, porque infelizmente eles revelam o coração do ser humano. E ainda hoje nós vivemos situações destas. E eu estou a falar do nosso próprio país. Certamente há alguns anos atrás você ouviu essas notícias que encheram páginas de jornais e telejornais e outras coisas que falaram acerca desses filhos que mataram os seus pais numa prática de um culto satânico. Estamos a falar de coisas que aconteceram na nossa sociedade. Não estou a falar de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Ainda hoje, infelizmente, este tipo de situações ocorrem, essencialmente nas pessoas que procuram servir a Satanás. E isto ocorre no nosso meio. Nós vimos como Manassés começou este seu percurso. Ele começou este percurso desenvolvendo um processo. Começou levantando altos, dobrando os seus joelhos diante da idolatria, procurando orientações nos astros, depois vai dando passos cada vez mais fundo, mais longe de Deus, chegando ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Que coisa horrível realmente este Manassés. A minha oração para si é que você vigie a sua vida, não dando espaço a que este tipo de coisas aconteçam na sua vida. Como a palavra de Deus nos diz, um abismo chama o outro abismo. E foi o que ocorreu na vida deste homem. Ele foi-se deixando enredar com pequenas coisas que aparentemente pareciam não ser erradas, pareciam não fazer mal a ninguém, mas ao mesmo tempo levou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. O verso 7 ainda nos diz, também pôs a imagens de esculturas de ídolos que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, escolhi de todas as tribos de Israel, e porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contando que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, todos os estatutos, todos os juízos, dados por intermédio de Moisés. Manassés resolve realmente elaborar um plano para contrariar a vontade de Deus, para irar a Deus. Deus havia dito determinadas coisas, queria abençoar a sua nação, mas era necessário que o povo se mantivesse fiel à palavra e à promessa de Deus. O verso 9 ainda diz, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Vejamos quão fundo pode chegar alguém que se afasta de Deus. Talvez você, no seu passado, já ouviu falar de Deus, até teve temor pelo Senhor, mas persistiu nos seus pecados. Se foi afastando lentamente daquilo que era a vontade de Deus. E hoje talvez está num fosso, que já não se reconhece a si mesmo, nem sabe aonde está, nem sabe para onde quer ir. O verso 10 continua, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém estes não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, dos quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-nos com cadeias e os levaram para a Babilónia. Deus não teve outra alternativa senão realmente disciplinar a este homem e a toda a população de Judá. E vejam aqui o verso 12, este texto é uma pérola aqui no meio. E ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, e fez oração. E Deus, vejam bem agora, toma atenção, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e fez voltar para Jerusalém ao seu reino.
Diante destes textos é que nós temos que dobrar os nossos joelhos e derramar a nossa alma, ver quão grande amor Deus manifestou para com estes homens. Tinham praticado coisas terríveis contra Deus, terríveis contra a sua família, terríveis contra a sua população. Mas porque se humilhou, chorou, se arrependeu verdadeiramente, Deus ouviu a sua oração. Deus realmente tocou de novo o seu coração e até fez mais. Restabeleceu Manassés de novo à cidade de Jerusalém. Isto só mostra a grandeza e a misericórdia de Deus para com aqueles que o invocam. Vejamos agora o verso 14. Depois disto, edificou Manassés os muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada do Peixe, abrangendo o Ofel, e levantou muito alto. Também impôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também os altares nos montes da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, e de ofertas de ações de graças, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Que grande mudança é esta que vemos aqui em Manassés. Ele realmente arrependeu-se, mudou de atitude, abandonou o seu pecado e agiu em conformidade com esse abandono do seu pecado. E Deus restabeleceu a Manassés. Realmente Manassés não necessitava ter sofrido tanto como ele sofreu, por ter se afastado de Deus. E isto mostra que há sempre esperança. Talvez você tenha agido um pouco como Manassés, se tenha afastado de Deus, tenha procurado na astrologia, no ocultismo, tenha procurado noutras vias aquilo que realmente necessitava encontrar em Deus. Talvez você se culpe porque no passado agiu contra um dos seus filhos, ou talvez praticou aborto e matou um dos seus filhos e sente ainda hoje essa culpa no seu coração, tem guardado talvez isso em silêncio, sofrendo sozinha esse peso. Eu quero dizer com todas as letras que Deus a perdoa se você se arrepender. Assim como Deus perdoou Manassés, Deus a perdoa a si. A palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, Deus remove também a culpa. Por isso podemos ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então não viva mais com esse peso. Se você confessou o seu pecado a Deus, se Deus o perdoou, abandona a culpa, não permita que Satanás continue a lançar sobre si condenação. Quem poderá acusá-la se foi Deus quem justificou? Então entregue a Deus esse seu pecado, abandone esse pecado e restabeleça a sua comunhão com Deus, pois por maior que seja o seu pecado, Deus o pode restabelecer a um lugar seguro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.